Olha só, eu vou conversar agora com a doutora Juliana Bagatin, ou Almodin, que está aqui também, Juliana. Nós vamos falar sobre cirurgia da catarata, vamos falar das novidades, cirurgia da catarata laser, vamos falar sobre saúde, né? Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Trocando Rose? sobrenomes aqui, né, Juliana? As duas são queridas. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cirurgia de catarata. Exatamente. Até tem um ditado que acho que eu sempre escuto lá de vocês, que diz assim, que quem viver, Terá. terá. Exatamente. A gente não foge. Exatamente, Rose. Bom, a catarata é uma opacidade do cristalino. Dentro do olho a gente tem uma lente natural. Essa lente natural, quando a gente vai envelhecendo, ou por outras causas também, como por exemplo, queimaduras, diabetes, uso de corticoide, ela vai se tornando opaca, esbranquiçada, e isso impede a entrada de luz no nosso olho. A gente pode dizer que a catarata é igual o cabelo da gente, que fica branco, é uma coisa do Exatamente. envelhecimento normal. Exatamente. A maioria dos casos é causada pelo envelhecimento. É pelo envelhecimento, né? Sim. Antigamente se falava assim, tem que esperar a catarata Amadurecer. amadurecer para fazer a Isso. cirurgia. Isso ainda é preciso? Não, não. Na verdade, hoje em dia, a gente sabe quanto mais cedo retirar da catarata, mais fácil é a cirurgia, menor é a taxa de complicações. Alguns anos atrás, a gente não tinha toda essa tecnologia disponível hoje em dia. Então, a cirurgia era muito complicada, o prognóstico de visão era muito baixo. Então, a gente esperava a pessoa estar quase cega para retirar a catarata. Hoje em dia, não. A gente sabe que em fases mais precoces, a cirurgia é mais fácil e o prognóstico do paciente também é melhor. Tem alguma pessoa que escapa, assim, de ter catarata, Juliana, ou não? Assim, que pode falar assim, esse foi sortudo, viveu muito tempo e não teve catarata. É alguma diferença que você possa fazer no cuidado com seus olhos ou não? Bom, na verdade, nada é impossível. É muito difícil, porque é um processo fisiológico de envelhecimento da gente. Tem pessoas que têm catarata aos 50, tem pessoas que têm catarata aos 70 e tem pessoas que têm lá aos 80. Mas quando causado pelo envelhecimento, a maioria das pessoas acabam desenvolvendo. E sempre são os dois olhos. Sim, geralmente os dois olhos. Pode ter o início num olho primeiro, depois no outro, mas geralmente é bilateral. Como você falou que está vindo muito avanço, né, da cirurgia, antigamente se operava um olho, dava um tempo, depois operava o outro. Hoje vocês já operam os dois olhos também ou tem esse processo? Faz a cirurgia, opera um olho, espera melhorar e depois parte Isso, para o não, outro olho. exatamente. Sempre opera primeiro um olho, geralmente a gente começa pelo olho que está mais afetado, espera cicatrizar um pouco o retorno da visão, mas dentro de 15, 30 dias no máximo a gente já consegue operar o segundo olho. Já consegue. Tem algum outro tratamento para catarata que não seja a cirurgia ou sempre indicação é Não, cirurgia? sempre é cirurgia para catarata, não tem outra forma de tratamento. E não tem como evitar, né? Então a gente não tem isso, é uma coisa que a gente já se falou. Mas, por exemplo, é hereditário? Não, não é hereditário porque também todo mundo tem, né? É. E não pode dar catarata também, assim, por exemplo, como tem em criança, pessoas mais Pode, cedo, pode pode sim. ter. Existe a catarata congênita, que já vem ao nascimento, e aí opera-se quando bebezinho ainda. Existe catarata em jovens, causado por diabetes, por uso Também, de Juliana, por diabetes? medicações, corticoides, queimaduras, às vezes inclusive por traumatismos também. Uma criança que nasceu com catarata e foi feita a cirurgia, quando ela chegar, se ela viver até os 70 anos, 55, ela vai ter novamente a catarata daí de idade ou daí Não, não? não. Uma vez retirada a catarata, ela não volta mais. O que a criança sente? Porque quando está ficando velho, a imagem vai Ficando ficando opaca. A criança, opaca, na né? verdade, ela acaba não sabendo falar os sintomas ainda, né? Principalmente o bebezinho. Então, acaba sendo diagnosticado durante o exame clínico. Por isso que é feito o teste do olhinho quando a criança nasce, para detectar os casos congênitos. Casos congênitos. E quais são os cuidados com a cirurgia? Hoje tem, por exemplo, quando a gente vai fazer cirurgia de miopia ou astigmatismo, você pode escolher uma personalizada, um LASIK. A catarata também tem alguma assim que é um laser mais avançado? Tem alguma outra ainda que tem mais algum corte? Existe sim. Existe a cirurgia manual, que é a facoemulsificação, e agora a gente tem o laser para cirurgia de catarata, que é o femtosecond laser. Esse laser, na verdade, ele não faz a cirurgia inteira da catarata, ele faz alguns passos da cirurgia, mas ele tornou a cirurgia mais precisa e mais segura também. Porque tem que colocar uma lente, não é? Sim, É uma lente que se independente coloca da dentro do técnica olho. cirúrgica, a gente precisa colocar uma lente artificial. Quando a gente faz a retirada da catarata,
Se não colocar essa lente artificial, a pessoa não vai enxergar. Ah, então tem que... E hoje em dia nós temos diversas opções de lentes intraoculares no mercado. A pessoa pode escolher também. Depende muito do exame clínico também, tem algumas condições para isso, mas existe lente que melhora a visão só para longe, existe a lente que melhora a visão de longe, perto, intermediária, existe lentes com filtros solares. Depende muito do exame clínico e do que o paciente busca também. Até que te perguntar, por exemplo, que nem eu já fiz cirurgia que eu não enxergo, eu enxergo super bem agora de longe, não enxergava. Então, já fiz a cirurgia de miopia e astigmatismo. Se eu fizer a cirurgia de catarata, a lente que eu colocar pode afetar eu voltar a não enxergar tão bem de perto, de longe? Ou isso não atrapalha a pessoa que já fez alguma cirurgia no olho? Não, sim, isso muda completamente. Muda? Então, muda completamente. E isso é importante informar para o seu oftalmologista na época da cirurgia, que são detalhes importantes, que ele vai ter que calcular essa lente para pôr dentro do seu olho, e isso muda. Então, nas por exemplo, eu fiz aferições. miopia, depois fiz presbiopia, porque eu não enxergo, né? Vai ficando assim, vai enxergando de perto. Então, já fiz as 2 cirurgias. Quando necessitar de fazer catarata, vai mudar totalmente o que você Vai mudar totalmente. Porque é uma lente que é colocada dentro. Exatamente. Aí E essa lente já tem grau também. E quem não fez cirurgia e tinha, por exemplo, uma miopia ou um astigmatismo e usa óculos, não chegou a fazer cirurgia, vai conseguir corrigir fazendo a cirurgia de catarata? Existem lentes que corrigem isso, com certeza. Existe lente que corrige a miopia, o astigmatismo e até a presbiopia. Pode fazer tudo de uma vez só. Ou se a pessoa quiser, ela faz cirurgia de catarata e continua usando óculos. Pode também. E tem muita gente também que tem problema de anestesia. Às vezes a gente vai fazer cirurgia de miopia, é uma anestesia diferente, que você pinga no olho, está deitadinha ali e é tranquilo. Quando faz catarata, é um outro tipo de anestesia ou também anestesia local? Como vocês fazem? Tem anestesia local, que é feita com bloqueio mesmo, que é a injeção, mas a maioria dos casos a gente usa uma sedação e anestesia tópica também, com colírios. Com colírios, A anestesia né? é super tranquila, a recuperação é muito calma, muito tranquila também. É um pós-operatório bem tranquilo. Bem tranquilo, porque a gente faz cirurgia, às vezes, de miopia, é muito rápido, né? Você já sai, Sim. você pode trabalhar todo dia, com aqueles cuidados, claro, porque não deixa de ser uma cirurgia. Mas o laser veio muito para essa vantagem, na catarata também, né? Também tem uma recuperação mais rápida, uma cicatrização mais rápida e o resultado visual também. Juliana, obrigada, tá? Ela volta mais vezes, tá, gente? Obrigada pela sua Volto sim, presença. obrigada, Rose. Eu tenho que ir embora, ó. Amanhã o programa tá gravado, tem Ver Mais, tá? A gente deixou um programa bem lindo pra vocês. Segunda-feira eu tô de volta ao vivo, mas amanhã fica ligadinho no Ver Mais logo após o Balanço Geral, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, tá bom?